Bom dia a todos. Bem-vindos novamente. Hoje é uma segunda-feira fria, nublada aqui onde eu estou, onde eu moro. Mas faz parte, né? É o inverno. Em Itaperuna, imagino que também seja frio, né? Deve estar fazendo aí uns 30 graus em Itaperuna hoje, né? Frio. O inverno em Itaperunense. Hoje a gente vai continuar falando sobre a reflexão filosófica. A gente começou semana passada, né? O João falou que em Ubá fez 11. Nossa, 11 graus. Realmente nevou em Ubá. Caiu neve em Ubá. O João Marcos falou que está enrolado em umas 30 cobertas. Que isso, João Marcos? Tá fazendo quanto aí? Tá fazendo 37 graus para você estar enrolado em 30 cobertas. Ai, ai. Em Itaperuna fez 20. Olha só, Itaperuna é geada. Dá pra fazer bonequinho de gelo em Itaperuna com 20 graus. Ai, gente. Mas é isso, né? O inverno é o inverno fluminense. Aqui no. Aqui Ludmilla falando que em São João fez 12. É o inferno. O inferno. O inverno pegando geral, né? No Rio Capital fez 8 graus em um bairro lá. Aqui em Niterói eu não sei, mas na minha região tava marcando 15 graus. Mas aqui em casa parecia menos, porque bate o vento e parecia que tava mais frio aqui. Enfim, mas é bom, né? É bom porque a gente usa umas roupas que ficam guardadas na, no armário, no guarda-roupa, né? Que a gente nunca usa. Então o inverno é bom por isso. É mais gostoso dormir também, dormir encolhido embaixo das cobertas. Nossa, tão bom, caramba. Eu fiquei até triste de ter que levantar mais cedo hoje, sair do quentinho da coberta. Tava tão triste. Até pensei em dar aula deitado na coberta, mas acho que isso aí seria um mau exemplo demais, né? Vamos lá. Vamos continuar falando de reflexão filosófica hoje. A gente começou semana passada e a ideia é mostrar para vocês que pensar de maneira filosófica não é simplesmente emitir uma opinião e defender que essa opinião é sua e ponto final, né? O João Vitor comenta aqui, se vocês estão assistindo aula enrolado na coberta, então não tem problema. Não, mas enfim, mas vocês não estão com a câmera ligada, né? Eu tô. E vocês não vão deixar aí depois a aula gravada, né? E várias pessoas podem assistir, pessoas da turma, pessoas fora da turma. Então, assim, sei, né? Sei, é um bom exemplo, né? Tem que manter, como a gente fala assim na política, né? E nessa vida de adulto, tem que manter o rito do cargo, né? Tem que manter a pose. Você já comecei a gravar? Já comecei a gravar sim, João. Quando eu falo bom dia, oficialmente, né, o bom dia, é porque já comecei a gravar. É que eu gravo por um programa fora do Google Meet, tá?
Eu não uso o Google Meet para gravar, não. Eu gravo um programa de fala. Então, falando da reflexão filosófica, né? A gente viu semana passada. Então, o que é a reflexão? O que é a atividade de refletir? Então, tentei mostrar para vocês que é prestar atenção no pensamento. Refletir é mais do que pensar, né? Ou não é apenas pensar, porque pensar nós pensamos o tempo todo, até mesmo quando nós dormimos. O sonho é a demonstração de que o nosso pensamento não para, mesmo quando nós sonhamos, mesmo quando nós estamos dormindo. E aí a gente fez um exercício de ficar 2 minutos parados, em silêncio, para prestar atenção no nosso pensamento. E aí a gente percebe o quanto a nossa mente ela é permeada de pensamentos e como a gente não para de pensar um instante sequer. E os pensamentos mais aleatórios. A gente começa pensando na hora do almoço e de repente vem um pensamento da saudade do verão e de repente vem um pensamento a respeito do Fortnite e aí volta o pensamento do almoço e aí você presta atenção na aula e aí você lembra que esqueceu de colocar roupa para lavar, enfim, tudo isso no intervalo de 2 minutos. Nossa mente é povoada de, de aleatoriedades. Então, isso é reflexão, é prestar atenção em algo, né? É você parar e observar algo. Eu usei o exemplo do espelho. O espelho, ele reflete. Então, o que que a gente vai fazer na frente do espelho? Quando a gente para na frente do espelho, a gente para observar algo a respeito da gente. Seja a roupa que nós estamos vestindo, seja uma espinha que surgiu, seja para olhar se a nossa sobrancelha ela tá bem desenhada ou não, para ver se o cabelo tá penteadinho ou tá todo bagunçado. Então a gente para na frente do espelho para observar. E o que que o espelho faz? Ele reflete a nossa imagem. Então, na filosofia, reflexão, refletir é justamente essa tarefa de observar as nossas ideias, de olhar para as nossas ideias. É como se a gente tirasse a ideia da nossa cabeça, colocasse à nossa frente e ficássemos olhando para ela, observando. Quando na meditação no budismo, aqui está um resumo de dicionário online de português. Google Assistente, fofoqueiro. Na meditação, né, no budismo tibetano, né, na tradição tibetana do budismo, o Google Assistente é muito fofoqueiro, ele sempre se mete nas minhas aulas aqui. A gente fala que o que é a meditação, né? É você parar para observar a sua mente, né? É você estar atento à sua mente no momento presente. A meditação nada mais é do que isso. E aí na tradição do budismo tibetano diz que a meditação ela tem 2 momentos. O primeiro momento que é chamado de shamatha, que é a estabilização da mente. O que é a estabilização? É você acalmar a mente. Então,
Você para, você respira e você começa a observar esse movimento que passa na avenida da sua cabeça, onde passa caminhão, passa ônibus, passa moto, passa carro pequeno, passa carro grande, passa pedestre correndo. É uma loucura essa nossa avenida mental. Então, você começa a observar e aí até acalmar a mente. É esse o primeiro movimento da meditação. Você vai acalmando, você vai respirando, você vai deixando a sua mente aquietar, né? É como se fosse a hora do rush passando, vai diminuindo o trânsito. Às 6 da tarde, né? A rua está super movimentada. Aí às 7 horas está menos, às 8 horas está menos, às 9, 10 horas já começa a passar um carro ou outro. Aí você consegue prestar atenção naquele carro, que já não tem aquele monte de carros. Passa um carro ou outro, você começa a prestar mais atenção, né? Atenção no som que aquele carro faz, atenção na cor, prestar atenção no motorista que está dentro dele. Então esse é o movimento da meditação, a primeira parte da meditação, que é a chamata, né? Você acalma a mente. Aí, num segundo instante da meditação, você começa a prestar atenção de fato no que você pensa, que seria o momento chamado de vipassana, que é a análise, que é quando você observa de fato o pensamento, né, ou a sua mente. Então, na filosofia é a mesma coisa. Quando você começa a refletir, você começa a perceber esse monte de ideias que você tem a respeito de várias coisas, até que uma ideia chama a atenção sua e você começa a observá-la, a olhar para essa ideia dos vários pontos de vista possíveis e a tentar entender essa ideia através desses vários pontos de vista possíveis. Vou usar um exemplo aqui. Vou fazer um exercício aqui de reflexão e observar a extensão que a nossa mente ela alcança quando a gente para observar alguma coisa. Então, vamos estar aqui. O que é que vocês enxergam quando vocês olham para esse xarope? Aqui. Tem um xarope Descongex. O Joaquim estava resfriado essa semana, então ele tomou Descongex. Não é propaganda não, tá? Mas o que que vocês enxergam quando enxergam este Descongex? Que ele é muito ruim. Eu até gosto do de melão, vou falar que eu até gosto do sabor do Descongex. Eu acho que tem xaropes piores. Nunca tomou? Ah, tá, a Hortência nunca tomou. É. Mas o que que vocês veem? Então a Ludmilla vê um sabor ruim aqui. O que mais que vocês observam? Um Descongex. O que que vocês estão vendo aqui no que eu estou mostrando? Ah, sem medo de ser feliz, pode falar. Ver se está dentro da validade ou não. Tá na validade ainda, vale até junho do ano que vem. Mas o que mais? O que mais que vocês enxergam olhando para ele? Se está na validade, faz efeito. A tampinha é branca. Uhum. Então, de modo grosseiro, assim, a gente pode dizer
O que a gente vê aqui? A Manuela lembrou essa desconjecto aqui, ela lembrou a Emanuela de tomar, né? Então remeteu a uma lembrança. Olha que interessante. O Breno fala que a garrafa está escura, a Ludmilla diz que está na metade, né? Então olha que interessante, né? De um modo grosseiro, a gente observa materialmente. Então o João Marcos observou que a tampa é branca, a Ludmilla que está na metade, o Breno que a garrafa é escura, a Ludmilla também falou da validade, né? Então, de um modo grosseiro, a gente observa mais imediatamente, que é a estrutura física dele. Mas remete também a coisas que são mais sutis. Então, por exemplo, remeteu Emanuele a uma lembrança, que ela precisa tomar o remédio dela, que não necessariamente é o Descongex, é outro. Mas olhar para esse Descongex suscitou uma lembrança da Emanuele. Na Ludmilla, foi a Ludmilla que falou que não gosta? Foi, né? Acho que foi. Enfim, lembrou a um sabor, remeteu a um sabor, a um gosto. E é uma sensação de ruim, né? Então, quando a gente para olhar, a gente percebe que há tanto uma coisa física como elementos subjetivos. Então, quando eu olho para esse Descongex, para esse xarope aqui agora na minha mão, eu vejo também todos esses elementos que vocês apontaram, mas eu vejo também aqui, por exemplo, eu vejo aqui conhecimento humano. Eu vejo a inteligência humana. Eu vejo essa capacidade que nós temos de compreender o mundo, explicá-lo e transformá-lo, porque esse Descongex aqui, ele é fruto de pesquisa científica, ele é fruto de conhecimentos da química, da medicina, da biologia, que são todos produtos da nossa mente. Então eu vejo aqui laboratórios de farmácia, eu vejo aqui um curso de medicina, um curso de biomedicina, um curso de química, um curso de farmácia. Eu vejo aqui a necessidade humana de manter a saúde, porque o xarope ele nasce com a intenção de cura, de nos curar, de nos mantermos bem. Eu vejo aqui nesse xarope o conhecimento de engenharia, porque para esse xarope ser formulado e ser produzido em larga escala, foi necessário criar uma máquina que fosse capaz de produzir o xarope e também uma máquina capaz de imprimir esse adesivo, uma máquina que fez este vidro. Neste vidro aqui eu vejo natureza, porque o vidro é formado a partir de areia. O plástico da tampa ele é feito a partir do petróleo. O papel da impressão ele é feito a partir de árvores. Então eu vejo natureza aqui neste vidro. Eu vejo também vários seres humanos aqui, porque eu vejo o engenheiro químico, o engenheiro farmacêutico, que é responsável pela qualidade desse xarope. Eu vejo o vendedor desse medicamento na farmácia, mas também o vendedor da fábrica, que foi até a farmácia para oferecer o produto. Eu vejo o médico que receitou. Eu vejo o piloto do caminhão, o motorista do caminhão
que transportou esse produto da fábrica até o depósito da farmácia, e o motorista do depósito da farmácia que levou até a loja da farmácia. Tá vendo? É isso mesmo, a Ludmilla comentou aqui, né? Você vê tanta coisa que nem cabe tudo isso no vidro. Pois é. Mas esse vidro aqui, quando a gente começa a pensar, olha quantas coisas ele remete a gente, né? É isso que a reflexão faz. É isso que a gente começa a prestar atenção quando a gente começa a pensar a respeito das coisas, a pensar conscientemente a respeito das coisas. Tudo isso só a partir de uma garrafinha de xarope, né? Gostoso, eu gosto desse com Jax. Não tomo assim aleatoriamente, né? Mas eu gosto, tem um saborzinho doce. Então é isso, quando você começa a refletir, quando você começa a prestar atenção nas coisas, olha o universo que se abre. Né? Olha o universo que tem dentro de um vidro de xarope. Né? O universo todo que tem. A gente costuma dizer, né, que dentro de nós tem cada pessoa é um universo, né? Todos nós somos um universo, ou todos nós contemos uma centelha do universo dentro da gente, né? Mas é por causa disso, né? Quando você olha para você, você não é só você, mas você é também os teus pais, você é os teus avós, você é a história dos teus pais e dos teus avós, você é o seu bairro, a sua cidade, né? Porque todos nós carregamos aquilo que nós aprendemos com nossos pais, nós carregamos o DNA dos nossos pais e dos nossos avós e todos os nossos antepassados. Nós carregamos a cultura onde nós estamos inseridos, então você carrega um pouco dos seus vizinhos, dos seus amigos, você carrega um pouco da sua religião, porque se você é religioso, né, tem alguma religião, então você carrega os valores, os costumes e os hábitos que você aprende lá na tua religião. Você carrega um pouco dos seus amigos e dos seus crushes, porque o seu crush mexe contigo. Aí você fica feliz porque o crush gosta de você, ou porque você tem um crush, ou você carrega uma tristeza porque o crush não dá moral para você e você fica triste por causa disso. Né? Então, todos nós carregamos um mundo inteiro dentro da gente. Por isso que é tão difícil nos definirmos, né? Porque quando a gente vai definir a gente tem que olhar para tudo isso que forma a nossa pessoa, né? Os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então a gente é de esse conjunto de mundos que estão fora de nós e que acabam criando uma síntese dentro da gente que forma quem nós somos. Então isso é o produto da reflexão. E aí, para tentar compreender todo esse universo, a gente faz, por exemplo, o questionamento, que é uma outra característica do pensamento filosófico. Todo filósofo ele trabalha com perguntas, porque são as perguntas que abrem os caminhos para a gente pensar. São as perguntas que abrem os caminhos para a gente resolver os problemas. A gente precisa fazer as perguntas. Sem perguntas, o conhecimento não acontece. Então, e a filosofia, ela trabalha com 3 perguntas simples. São as 3 perguntas que toda criança faz quando começa a falar.
que são o que é isso, como é isso, por que é isso. Todos nós, quando crianças, nós começamos a conhecer o mundo fazendo essas perguntas. Quando eu pergunto o que é alguma coisa, eu estou perguntando pela identidade. Toda criança pergunta: o que é isso? Mãe, o que é isso? Pai, o que é isso? Não é? Quem convive com criança nota isso, né? Chega até a ser chato muitas vezes, de tanto que elas perguntam. Mas é porque elas estão querendo conhecer. Então, o que é a pergunta pela identidade de alguma coisa, pela essência, pelo que define algo como sendo algo. Quando eu pergunto como é alguma coisa, eu estou perguntando pela estrutura de algo, por aquilo que faz algo ser o que é. Então, quando eu pergunto assim, o que é o Rafael, estou perguntando pela identidade. Então, eu digo, o Rafael é um animal. Só que o Rafael não é um animal como os outros animais, como o cachorro, como o gato, como o passarinho. O Rafael é um animal racional. E como é um animal racional? Bom, um animal racional é um animal que tem os instintos, mas também tem a capacidade de pensar de maneira complexa, de transformar o mundo em que ele vive. Então, diferente dos outros animais, que também pensam, mas um animal racional, ele além de pensar, ele entende o mundo em que ele vive e ele transforma. Então, por exemplo, o xarope ele é fruto de uma transformação, né? O vidro ele é a transformação da areia. O plástico é a transformação do petróleo. O papel é a transformação da árvore. Então, nós, como os animais racionais, né, o ser humano, como sendo um animal racional, é um animal que transforma o mundo em que vive. Os outros animais não fazem isso. Então, isso é ser um animal racional. Então, como é um animal racional? É um animal que, a partir do pensamento, transforma o seu mundo. E a pergunta pelo porquê é a pergunta pela razão, pelo motivo, pela causa. Então, as coisas elas têm uma razão de ser. Então, quando eu pego o telefone, por exemplo, né, o telefone ele tem uma razão de ser retangular. Né? Há um motivo de ser retangular. O motivo é porque é mais fácil de segurá-lo, porque sendo retangular ele alcança no ouvido e na boca, então eu posso falar e ouvir ao mesmo tempo. Se ele fosse circular, formato de um círculo, ele até poderia alcançar, né, na boca e o ouvido, mas ele seria mais gigante, né? Sei lá, pensar que fosse um círculo. Nem sei se daria para segurar ele, né? Pensa um telefone redondo. Olha só como é que seria. Meio ruim, né? Seria meio complicado. Não daria para guardar no bolso, né? Se ele fosse redondo, muito grande. Ou se ele fosse redondo, pequenininho, sei lá, né? Eu teria que ficar mexendo ele, né? Então, para ouvir, colocava mais para baixo e para falar, né? Tem até algumas pessoas que quando falam no telefone falam assim, já viram, né? Fulano, diz para mim quanto custa o quilo do sal. Aí faz assim, né? Tem pessoas que fazem assim, né? Para falar no telefone. Então há um motivo, há uma razão das coisas serem do jeito que elas são. E o motivo a gente descobre perguntando o porquê das coisas. Então, o que, como e porquê. As perguntas mais infantis são as perguntas mais importantes que um filósofo faz. O que é, como é, por que é.
Essas 3 perguntas, elas abrem o universo todo de conhecimento para a gente. Então, a reflexão, ela leva ao questionamento, e o questionamento leva à análise. E a análise é o que a gente chama de crítica. E vejam bem, criticar não é apenas falar mal, apontar os erros e os problemas. A gente tem essa ideia, né, de que uma pessoa crítica é uma pessoa que aponta problemas para tudo, é uma pessoa que fala mal de tudo, né? Isso é ser crítico. Não, não, isso não é ser crítico. Isso é ser chato. Crítica é quando você elogia alguma coisa, você também está sendo crítico. Quando você aponta as qualidades, você também está sendo crítico. Então, criticar é você fazer uma análise fundamentada. Não é apenas emitir uma opinião, mas é você fundamentar a opinião que você tem. Isso é criticar. Alguém pode estar pensando assim: tem a crítica positiva e tem a crítica negativa. A crítica positiva é quando você aponta as qualidades, e a crítica negativa é quando você aponta os problemas e os defeitos. Mas às vezes apontar defeitos é uma coisa positiva, porque sem apontar os defeitos e os problemas não tem como corrigir. Então você apontar problemas é algo bom. E às vezes você só falar positivamente é negativo, porque se você só fala positivamente e não reconhece os problemas e as dificuldades, não tem como corrigir, e aí fica ruim, né? Também alguém pode estar pensando assim sobre crítica construtiva. Tem crítica construtiva e crítica não construtiva. Então eu não sei o que seria. O que seria uma crítica construtiva? Né? Uma crítica em que você aponta caminhos, você faz sugestões para melhorar? Bom, não sei, porque às vezes você está fazendo sugestões com o interesse de ajudar, mas a pessoa recebe mal. Então a pessoa não entende como sendo uma crítica construtiva. A pessoa entende como sendo uma crítica destrutiva. E às vezes você pode estar fazendo uma crítica com uma intenção de destruir, porque tem pessoas assim, né? Há pessoas que querem destruir as coisas. E a pessoa recebe de maneira positiva, a pessoa fala: caramba, realmente, né? A partir disso que você disse, eu vou melhorar agora. E a crítica destrutiva, a crítica com interesse destrutivo, se torna uma crítica construtiva, porque a pessoa recebeu bem a crítica que você fez. De todo modo, a crítica é isso, é sempre um processo de análise onde você aponta alguma coisa, né? Não sei se vocês têm o hábito de ler crítica de filme, crítica de jogo, crítica de série. Mas o que é uma crítica de um jogo, de uma crítica de uma série? É geralmente alguém dizendo o porquê que aquilo é bom ou porquê que aquilo é ruim. Por que tal filme é bom ou ruim? Por que tal jogo é bom ou é ruim? Por que vale a pena assistir ou não uma série? Então isso é uma crítica, é uma análise onde você aponta o porquê que é bom ou que é ruim. Geralmente quando a gente come, a gente não, assim, pensa se é bom ou se é ruim, mas fica num nível muito superficial, né, do sabor. Mas quando alguém pergunta: fulano, tá bom? Aí você para e começa a pensar sobre o sabor. Aí você fala: não tá bom, porque tem muito sal. Não tá bom, porque precisava cozinhar um pouco mais, porque tem muita pimenta. Ou tá bom, porque tá no ponto. Nossa, a carne tá no ponto que eu gosto. O sal tá no nível que eu gosto. A pimenta tá bom porque tá apimentado e eu gosto de comida quente, assim, né? Então, quando alguém pergunta a respeito da comida, a gente reflete
presta atenção na comida, faz uma análise e emite um parecer. Isso é crítica. Né? Então, criticar e analisar. No caso da filosofia, é analisar pensamentos, analisar ideias. Não é simplesmente falar um sim ou um não, né? Mas é você falar a respeito de uma ideia com fundamentos. Então, a reflexão filosófica a reflexão, é prestar atenção no pensamento, é questionar, é perguntar-se sobre o pensamento, é analisar, é fazer uma crítica sobre a ideia, sobre o pensamento. E a crítica, ela remete a gente também a, a um pensamento organizado. Então, as pessoas têm algumas ideias equivocadas a respeito da filosofia, como, por exemplo, é o cara ficar viajando. Nossa, o filósofo viaja, fica rodando a respeito de um assunto, né? Parece que não tem fim o pensamento filosófico, porque o cara rodeia e não responde nada. Então, na verdade, não é isso. Na verdade, o que o filósofo está fazendo é pensar de maneira sistemática, é pensar com um método. Então, assim, quando você faz uma pergunta para um filósofo, quando ele vai dar a resposta, ele vai tentar responder de maneira a cobrir todas as possibilidades dessa pergunta, dessa resposta. E vai tentar responder todos os possíveis problemas que podem surgir desta ideia. Então, um filósofo ele vai pensar de maneira sistemática, sempre pensando a partir dos vários pontos de vista possíveis e a partir dos vários problemas possíveis que pode ter dentro dessa ideia. E alguns métodos famosos que tem na filosofia, né? É a dialética, que é usada pelo Platão, pelo Hegel, pelo Karl Marx, a fenomenologia, que é usada pelo Sartre, Merleau-Ponty, a filosofia da linguagem, que é usada pelo Wittgenstein, a matemática, que é usada pelo Descartes, pelo Platão, pelo Newton, né? Existe uma série de métodos filosóficos famosos, né? Mas o que interessa para a gente aqui é saber que quando eu penso de maneira filosófica, eu penso de maneira organizada, de maneira ordenada. Não é aleatoriedades, né? Não é uma viagem sem rumo. A viagem da filosofia é uma viagem feita com mapa, feita com GPS. Você traça a rota, você você sabe aonde você quer chegar, tá? Não é assim você entra no carro e sai dirigindo aleatoriamente. Não, você coloca a rota no GPS e segue aquela rota. Essa é a viagem da filosofia. E aí, né, por fim, a filosofia também é uma reflexão radical. Não radical no sentido de extremista, mas radical no sentido de que a filosofia é um pensamento profundo que vai na raiz das ideias. A Manuela fala que ela na vida. Você é radical, Emanuela? Radical ou viaja com mapa? Quando fala que a filosofia é radical, né? Radical de extremista? Você é extremista, Manuela? Sim? Eita! Vamos então trabalhar esse ímpeto extremista. Vamos buscar a moderação. Né? Moderar-se não é ficar em cima do muro, não, né? Ontem nadou contra a corrente do rio. Eita, cuidado, hein? Porque quando nada demais contra a corrente, a gente cansa e acaba sendo levado pela corrente, hein? Tem que tomar cuidado, né? Para você
a melhor forma de você vencer uma correnteza não é nadando contra ela, mas é nadando em diagonal a ela. Porque nadar contra a corrente não faz com que você, além de não avance, você não vai vencer a corrente nadando contra ela e você só vai cansar. E aí, ou você se afoga, ou você é levado pela corrente, pela correnteza. Então a gente vence a correnteza nadando em diagonal, né? A correnteza faz assim, você nada assim, né? Nada assim. Se nadou contra a corrente, porque equivale a nadar 5 minutos. Equivale a 5 minutos de levantamento de peso. Tá certo. Gustavo diz que a melhor forma é não ligar para a correnteza e sair da água. Mas então, Gustavo, mas para você sair da água, você precisa nadar, né? Se você não liga para a correnteza, você é arrastado por ela. Então, para você sair da correnteza, você precisa prestar atenção. Qual é a direção da correnteza? E aí você nada em diagonal, né? Gustavo diz que não entra nas ideias. Não tem como, Gustavo. A gente está mergulhado nas ideias. Não tem como. Eu acho que o que você está dizendo é: você não liga para as ideias, então você deixa ser arrastado pelas ideias. Ser arrastado pela correnteza. Não tem como. A gente está vivo. E estar vivo é estar jogado na água. Não tem como, gente. Se você respira, você tá na água. E aí estar na água é nadar. E aí você pode nadar tentando sair da correnteza, buscando algo, uma parte mais calma do rio, ou é você ficar boiando, e aí ficar boiando é deixar ser arrastado pela correnteza. Então, de alguma maneira, você tem que nadar. Não tem como. Se você está vivo, você tem que nadar. Se você não buscar nem pelo menos boiar, você vai morrer afogado. Não tem jeito, né? Então é isso. Só estou usando a metáfora aqui da água, né? Mas é isso. De todo modo, mas mesmo correr também, né? Se você não corre, você não sai do lugar, né? Tem que correr. Você pode correr mais rápido, mais devagar. Você pode correr mais rápido e aí cansar e precisar parar. Você pode correr mais devagar e aí você avança, mas avança de maneira devagar, mas avança, né? A gente pode usar várias metáforas aqui para a vida. Da água, da corrida. Mas fechando a ideia do radical, né? Quando eu falo aqui do radical, não é de extremista, né? Mas é radical no sentido de raiz. É como uma planta. Uma planta com raízes finas ou com raízes apenas superficiais são plantas pequenas. E são plantas que você facilmente retira da terra. Uma árvore grande, alta, é uma árvore de raízes grossas e profundas. Tanto que uma árvore grande, você não arranca pela raiz, você corta ela, né? Você não arranca árvores pelas raízes. Então o pensamento é a mesma coisa. Quanto mais você pensa a respeito de uma ideia, quanto mais você reflete, questiona, mais profundas são as raízes dessa ideia e mais você consegue defender. Danilo pergunta se vai ter presença. É só colocar OK aqui no chat, tá? Coloca OK que já é a presença. Depois eu copio. Então, quanto mais você pensa, mais profunda é a ideia.
né, mais forte, mais você consegue sustentar a ideia. Quanto menos você pensa, mais fácil é de derrubar a tua ideia. Então a filosofia é radical no sentido em que ela leva você a aprofundar e estabelecer mais conexões, e aí você defende melhor isso. Tá? Então, nesse sentido, a filosofia ela é radical. Você não tem grandes ideias se você não pensa muito. Se você acha que teve uma grande ideia sem pensar muito, você não teve uma grande ideia. Essa é a grande lição que fica. Tá? Então, pensar filosoficamente é você refletir, é você questionar, é você criticar e é você pensar radicalmente. Se você tem, assim, essas 4 características na reflexão, então você está começando a pensar filosoficamente. Certo? Dito isso, eu encerro a aula de hoje, então. Eu vou abrir o fórum para vocês participarem. E na semana que vem a gente fala um pouquinho sobre sentimentos filosóficos. Tá bom? No mais, se cuidem, tanto do coronavírus como da gripe, né? Porque tá frio, não vão sair aí sem agasalho para não ficar resfriado, porque semana que vem a gente se encontra de novo neste mesmo link. Se cuidem e até. Tchau, tchau. Voltar pro Rio, não vai ficar resfriado, hein, Manuela? Olha lá, hein? É melhor uma piscina aquecida.